E se a premissa mais fundamental que a gente tem sobre a nossa existência estiver errada? E se nós não formos os protagonistas da nossa própria história, mas só o veículo? Vamos mergulhar no coração da biologia para descobrir uma verdade que, olha, é chocante e vira tudo de cabeça para baixo. Guarda bem esse número. 6. Apenas 6 segundos. Parece nada, né? Mas essa é a janela de tempo que separa a ordem complexa que a gente chama de vida do colapso total. É a chave para a gente entender a nossa incrível e talvez assustadora fragilidade. Essa pergunta aqui é crucial. Sabe por quê? Porque a vida não é um estado, uma coisa estática. É um processo incansável. Então, parar o motor da vida por só 6 segundos não é uma pausa para descansar. É o colapso. É o retorno imediato ao estado padrão do universo, que é a desordem, o caos. É literalmente o fim do jogo. Para a gente entender de verdade o peso desses 6 segundos, a gente precisa dar um passo para trás. Testemunhar a primeira batalha de todas. Uma luta silenciosa que acontece a cada instante dentro de cada uma das nossas células. É a vida, em um embate constante contra as próprias leis da física. E tá aqui a batalha, de um jeito bem visual. De um lado, o universo, que caminha sem parar em direção à desordem, o estado que os físicos chamam de equilíbrio termodinâmico, ou, para simplificar, decaimento. Do outro lado, a vida, uma pequena ilha de ordem, um desvio temporário e superlocalizado dessa regra universal. Manter essa ordem exige um trabalho sem descanso, a cada segundo. O motor que alimenta essa luta sem fim é a síntese de ATP, a moeda de energia da célula. Mas o segredo, como o slide mostra, não está em ter um grande estoque de ATP guardado. O segredo está no processo ininterrupto de fabricar esse ATP. É um fluxo constante, uma usina que não para nunca. Se essa produção for interrompida por meros segundos, aqueles 6 segundos, o sistema inteiro desmorona. Ok, então a gente já entendeu que a vida é uma batalha de energia constante. Mas e o manual de instruções por trás disso tudo? O famoso código genético. A gente costuma pensar no DNA como algo eterno, todo-poderoso, só que a verdade é que ele esconde um segredo surpreendentemente frágil. A lógica parece simples, né? Se a vida é uma batalha, o DNA deve ser o general, intocável, certo? O projeto mestre, super robusto e resistente, que dá todas as ordens. Mas a realidade física conta uma história bem diferente e, vou te dizer, um tanto chocante. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Fora do ambiente supercontrolado da célula, o código genético é incrivelmente vulnerável. O RN, que é tipo a molécula mensageira, se desfaz em questão de horas. O DNA, que é um pouco mais forte, se torna ilegível em apenas 1 ou 2 dias. O grande arquiteto da vida, se deixado por conta própria, simplesmente se desintegra. E é exatamente aqui que a nossa compreensão tradicional da biologia começa a desmoronar. Peraí, se o código é tão frágil, como é que ele sobrevive? A resposta para isso nos leva a uma perspectiva totalmente nova e radical. Se prepare para o que a gente está chamando de a grande inversão. A resposta está toda nessa citação. A célula não é uma criação do DNA no sentido que a gente pensa. A célula é o bunker que o DNA construiu para se proteger. Pensa nisso um instante. O DNA codifica toda a máquina celular como um mecanismo de sobrevivência para si mesmo. A célula é o único lugar seguro, um oásis de não equilíbrio, onde o código frágil pode continuar existindo e se replicar, totalmente protegido das forças do universo. Essa aqui é a visão com a qual todo mundo cresceu, né? Uma hierarquia de cima para baixo. O ser humano lá no topo, que é uma coleção de sistemas e órgãos que são feitos de células, e lá no fundo, bem na base, o DNA, a instrução que está a nosso serviço. Só que a realidade física vira essa pirâmide de ponta cabeça. A força fundamental que rege tudo é a entropia. Para escapar dela, o código instável precisa de um refúgio, um bunker, a célula. E para construir, manter e propagar esse bunker através do tempo, o código constrói algo ainda maior, um veículo. E esse veículo somos nós, o organismo. Nós não estamos no topo, não somos a consequência e não a causa. Agora que a gente entendeu essa inversão, vamos trazer essa ideia para o nosso dia a dia. Porque essa mudança de perspectiva não é só uma curiosidade da biologia, não. Ela expõe uma falha bem profunda, um glitch fundamental no nosso jeito de viver moderno.
Em algum momento da nossa história, talvez ali na Revolução Neolítica, a gente cometeu um erro básico. Começamos a confundir o meio com o fim. Passamos a idolatrar o veículo, tratando o organismo humano como se fosse o centro do universo. Nós construímos sociedades, economias e filosofias inteiras focadas no conforto e na satisfação desse veículo, esquecendo completamente o propósito original para que ele foi construído. E essa falha de perspectiva se reflete até na ciência. Projetos super ambiciosos como mapear o cérebro correm o risco de cometer esse mesmo erro. É como tentar entender um carro analisando só o painel de instrumentos, sem nunca abrir o capô para olhar o motor. Eles estudam o hardware complexo, o veículo, sem reconhecer que toda essa complexidade só existe por causa daquele motor energético frágil e constante que sustenta o código lá no fundo de tudo. A gente consegue ver essa diferença na prática quando compara dois cenários. De um lado, grupos como o Zoe, da Amazônia, que vivem num nicho ecológico super estável. Para eles, as ameaças são claras, diretas e o sistema funciona com eficiência, cumprindo seu objetivo principal, replicar o código. Agora, do outro lado, o nosso cenário moderno. A gente criou um ambiente artificial cheio de ameaças abstratas e crônicas, coisas para as quais o nosso código nem tem resposta programada. O resultado é um sistema operando com uma falha constante, um erro atrás do outro, porque a gente passou a servir ao veículo, ignorando o programa que ele foi construído para executar. E isso tudo nos leva à pergunta final. Uma pergunta que incomoda um pouco. Se o organismo, com toda a nossa consciência, nossa cultura e complexidade, é só um veículo temporário, uma máquina de sobrevivência construída para transportar um código químico através do tempo, então qual é o verdadeiro propósito dessa jornada?